Olá, vamos dar continuidade aí nas nossas questões envolvendo a parte de derivadas. Considere a função f de x sendo uma função que pode ser x2 ou menos x2, dependendo se x for maior ou igual a zero ou x menor do que zero. E a função g de x como sendo x ou x3, dependendo se x for maior do que 1 ou x menor ou igual a 1. Com relação aos conceitos de continuidade e diferenciabilidade, julgue os itens abaixo. Vale a pena a gente fazer um desenho, já que são gráficos tão simples, são gráficos que você precisa saber. Então, vamos desenhar o gráfico de x2 e o gráfico de menos x2, sem se preocupar aqui com o espaço. Então, se esse f de x aqui, ele é x2, então nós sabemos que o gráfico é uma parábola com cavidade para cima. Esse é o gráfico de x2. O gráfico de menos x2 é simplesmente rebater ele. Então, é fazer isso aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de menos x2. Menos x2 é isso. Então, na prática, essa questão está dizendo que ela vai ser x2 para valores positivos. Então, eu poderia dizer, ó, mudando de cor aqui, que para valores positivos vai ficar essa parte e para valores negativos vai ficar essa parte. Então, a gente vai juntar esses dois gráficos. Juntar esses dois gráficos, veja como é que vai ficar. Então, a gente na prática vai ter a parábola menos x2 com a parábola mais x2. Que é x2 menos x2, isso aqui é o quê? x2, guarda. Ok? Então, isso é a nossa função que ele definiu como sendo a função f de x. Legal. Aqui a gente já pode dizer se ela é contínua ou não. Claro que ela é contínua, não tem nenhuma descontinuidade. Para saber se ela é diferenciável, o único ponto que a gente poderia ter algum problema é o ponto 0. Mas para saber se é diferenciável, você calcula a derivada aqui, que é menos 2x, calcula a derivada dessa função, que é 2x, e coloca x igual a 0. Então aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então as derivadas são iguais. Então, ela é diferenciável em todos os pontos, inclusive no zero. Voltando, então. A função f ela é contínua? É. A derivada de f não é contínua em x igual a 0. Falso, porque a derivada ela é contínua. Como assim? A derivada... então vamos melhorar essa explicação. Vamos desenhar o gráfico da derivada, que aí a gente vai verificar isso com segurança, tá? Fui muito precipitado. Então, a gente vai desenhar esse gráfico 2x e menos 2x. Então, o nosso objetivo é desenhar a derivada de f' de x. Então, ele pode ser 2x, 2x seria algo assim, e a gente vai derivar a outra banda que é menos 2x. Menos 2x é um gráfico simétrico aqui em relação ao eixo y. Menos 2x. Isso aqui, ó, é ou não é contínuo? Isso aqui é contínuo. Então, essa derivada, ela é uma função contínua. Uma função contínua em todos os pontos. Dessa maneira, a derivada da função é contínua? Não é contínua. É contínua sim. Então, é falso. Agora, vamos analisar a função g. A função g, ela pode ser x ou x3. Beleza. Então... a gente já sabe o gráfico de x, f de x é um gráfico assim, isso aqui ó, é o gráfico f de x igual a x, e é importante que você saiba o gráfico de f de x3, se não sabia, daqui para frente decore, f de x3 é uma função desse tipo aqui, é possível com propriedades deduzir essa expressão aqui, sempre crescente, a primeira parte com cavidade para baixo, a segunda parte com cavidade para cima, mas tenha na cabeça que f de x, sendo x3, o gráfico é desse jeito. F de x, o gráfico é desse jeito, crescente e uma reta, né? Ele está dizendo para a gente ó, que quando o x é maior do que 1, a função g de x vai ser a reta. E quando o x ela é menor ou igual a 1, a função vai ser x3. Perceba que quando eu coloco x igual a 1, x igual a 1, tanto essa quanto essa dá 1, tá? Então, na prática, a gente vai juntar essas duas funções. A gente vai juntar pegando no ponto 1.
Só que quando x for 1, aqui é 1. E quando aqui, ó, x for 1, a altura é 1 também. Então, ela vai ser uma reta para valores, o quê? Maiores que 1. Então, o que interessa para a gente, ó, colocando aqui o nosso vermelho, valores maiores que 1. Aberto ou fechado? Para ficar bem registrado. Aberto. Então, bolinha aberta aqui, ó. Então, ela tem... a gente vai cobrir, né? Vai repetir isso aqui, ó. Vai ter esse gráfico aqui para valores maiores que 1, bolinha aberta. E aí, aqui está dando 1, tá? Quando o x for 1. E valor fechado, e é isso aqui, ó. Então, valor fechado, ele tinha um pedaço de ramo aqui curvo, e depois segue assim. Então, esse é o gráfico da nossa função g de x, tá? Eu escrevi f de x aqui, mas é g de x. Então, o nosso g de x é determinado dessa forma. Tudo bem, se eu derivar isso aqui, esse f' dá 1. Se eu derivar isso aqui, essa minha derivada, que na verdade não é f, é g, vai dar 3x2. Em x igual a 1 em particular, corrigindo dizendo que é g, essa derivada dá 3. E em x igual a 1, na verdade em qualquer lugar aqui, a derivada é sempre 1. Então eu estou vendo que em x igual a 1, as derivadas estão dando valores diferentes. Se as derivadas estão dando valores diferentes, então ela não é diferenciável, mas ela é contínua. Né? Ela é contínua. E a gente poderia também desenhar esse gráfico, mas vamos ver se ele vai pedir. Então, ó, a função g é diferenciável em x igual a 1? Não, pois dá derivadas diferentes. A segunda derivada de f é diferenciável em x igual a 0? Em x igual a 0, o que interessa é isso aqui, ó. A segunda derivada, derivando primeiro, vai dar 3x2, derivando depois vai ficar 6x. Então, 6x, ela, em x igual a 0, ela vai ser diferenciável sim, porque não seria, né? Então, a gente tem aqui, ó, a segunda derivada, se ela é diferenciável. Para saber se uma função ela é diferenciável, a gente precisa derivar, vamos dizer assim, dos dois lados. Mas aqui não tem esse negócio de dois lados, que não tem problema. Pela direita ou pela esquerda, eu estou pegando a mesma função. E essa função, ela tem derivada. E ela tem derivada que daria 0. A derivada disso aqui, ó, é 6, seja para um lado ou seja para o outro. Vou melhorar a explicação, tá? Ele está pedindo para a gente, para saber se essa função f é diferenciável em x igual a 0. A função f diferenciável em x igual a 0 tem que olhar não essa função g, a função f. E a função f, a gente já viu que ela é diferenciável em x igual a 0. Então isso aqui já é verdadeiro, a gente já tinha visualizado antes, é porque eu tinha confundido isso com g. Uma função h definida por h de x igual a módulo de f de x não é diferenciável em x igual a 0. Bem, se a gente analisar esse gráfico e pegar módulo dele, é simplesmente a gente rebater isso daqui, ó, o que estava negativo passa a ser positivo. Passa a ser de novo a nossa parábola, que ela é diferenciável porque não tem bico. A derivada de um lado é igual à derivada do outro. Então esse item aqui, ele vai ser diferenciável sim. Então é um item que é falso, porque ele está dizendo que não é diferenciável. Beleza? Valeu então.